colegas, deixa eu conversar uma coisa com vocês rapidinho antes de começar o vídeo. Eu tô com uma ideia aqui, não sei se vocês curtem, tá? De fazer de segunda e quarta os vídeos criminais, de casos criminais, e de sexta-feira uns vídeos mais terrorzinho, como esse que vocês vão assistir agora da Annabelle. Claro que com histórias reais, então assim, terrorzinho, mas histórias que realmente aconteceram, porque eu não quero fugir do tema do meu canal, que é contar pra vocês histórias reais. Vocês curtem essa ideia? Vocês não curtem? Vocês querem só os vídeos criminais mesmo, segunda, quarta e sexta? Ou vocês curtiram essa ideia de segunda e quarta criminais e de sexta-feira vídeos mais terrorzinhos como Annabelle, como teve da Órfã, que vocês gostaram também, né, que são baseados em filmes e tudo mais. O que vocês acham, gente? Comenta aqui embaixo se vocês preferem só os casos ou se vocês gostam desses vídeos de terror. E ó, eu só vou fazer se vocês derem muito joinha nesse vídeo. Se tiver muita visualização, então compartilha esse vídeo com os amigos de vocês que também gostam de um terrorzinho. A edição tá top desse vídeo, acho que vocês vão gostar bastante. Quero só compartilhar mesmo isso com vocês pra saber se vocês curtem essa ideia ou não de fazer os vídeos de sexta mais terrorzinho. Comenta aí pra mim, tá bom? Bora pro vídeo agora. Oi, colegas! Antes de começar o vídeo, já não esquece de dar aquele joinha, gente. Deixa muito like pra mim aqui nesse vídeo. Isso ajuda muito na divulgação do canal. Então, conto com vocês. Deixa o seu like. Se inscreve aqui embaixo se você não é inscrito. Tem vídeos novos toda segunda, quarta e sexta, às 18 horas. E ativa o sininho também, gente. É só clicar no sininho aqui, que toda vez que enviar vídeo pro YouTube, o YouTube te avisa, fechou? E continuem comentando que outros casos vocês querem ver aqui no canal, que com certeza eu venho trazer pra vocês. O caso de hoje é um caso um pouquinho diferente. É um caso mais terrorzinho aí pra vocês. Mas como é uma história real e também envolve vidas e tudo mais, eu achei interessante trazer pra vocês aqui no canal. Hoje eu vou contar a história da verdadeira boneca Annabelle. Annabelle, gente, acho difícil, né? São filmes aí que viraram sucesso, né? Onde uma boneca, Annabelle, ela é possuída por demônios e tudo mais. São filmes de terror. Aí vocês devem estar falando, ah, mas que legal, história de terror e tal. Mas não é só uma história, gente. É uma história baseada em fatos reais. A Annabelle realmente existe. E eu vou contar pra vocês a história da verdadeira boneca Annabelle. Então vamos lá. Vou contar pra vocês a história da Donna. Isso aconteceu em 1970, mas continua acontecendo até hoje. Vocês já vão entender por quê. Vou começar contando então a história da Donna. A Donna era uma menina que ela começou a fazer faculdade. Ela foi fazer faculdade de enfermagem, né? E aí ela se mudou pra morar com uma amiga dela, a Andy, pra entrar na faculdade e começar a fazer faculdade. Era o sonho dela, ela queria muito fazer faculdade. Então ela foi fazer essa faculdade de enfermagem em Connecticut, nos Estados Unidos. E aí era aniversário da Donna. E a mãe dela foi lá visitar ela, né? Quis dar um presente pra ela de aniversário. E a mãe dela tava passando assim no antiquário, que é esses lugares que vendem coisas antigas e tudo mais. E a mãe dela viu uma boneca. E a mãe da Donna ficou encantada com aquela boneca. Era uma boneca enorme, grande, de pano, muito bonita. E naquela época, né, gente, a gente tá falando de 1970. Então a mãe ficou encantada com a boneca de pano. E mesmo a Donna, né, já sendo uma adulta, ela tinha acabado de entrar na faculdade, a mãe achou linda aquela boneca e quis presentear a filha com a boneca. Então a mãe dela vai até o apartamento da Donna, né, onde mora a Donna e a Andy, e dá a boneca pra Donna de presente de aniversário. E aí, gente, como eu falei pra vocês, a Donna já não era mais criança, mas ela amava bonecas, ela tinha coleção de bonecas, então ela ficou encantada com aquele presente da mãe, ela amou a boneca, assim que ela viu, ela ficou apaixonada pela boneca, realmente foi um presente que ela gostou muito. E aí ela foi jantar com a família, né, pra comemorar o aniversário. Então eles saíram do apartamento da Donna, só que antes de sair, a Donna deixou a boneca, a verdadeira Annabelle, na casa, né, ela colocou a boneca sentada num lugar ali da casa, toda arrumadinha e tal. Só que aí, gente, que começa a nossa história. Quando a Donna voltou do jantar, ela notou que a boneca estava numa posição completamente diferente da posição que ela tinha deixado. Ela tinha deixado a boneca sentada, bonitinha num lugar, e a boneca estava caída com os braços para baixo, numa posição completamente diferente. A Donna achou aquilo estranho, ela falou, nossa, que esquisito, mas não foi assim que eu deixei essa boneca, né, gente? Mas não foi uma coisa que super chamou
chamou a atenção dela, que ela ficou preocupada, que ela falou, meu Deus, o que tá acontecendo? Achou esquisito, mas deixou passar. Só que aí que começou o terror com a boneca Annabelle. Por quê? Porque não foi só essa situação. Começou a acontecer frequentemente isso e de uma forma muito mais bizarra, gente. Por exemplo, a dona deixava a boneca no quarto, na cama dela, punha a boneca sentada na cama. A boneca aparecia no banheiro, do nada. E tipo, ela não deixou a boneca no banheiro. Ou então ela deixou a boneca na sala, sentada, sei lá, no sofá ali na sala. A boneca aparecia no hall do prédio. Tipo, umas coisas muito doidas que a dona começou a realmente ficar preocupada, não só ela, mas como a amiga dela também, a Andy, que morava junto com ela. Elas começaram a achar aquilo muito estranho, porque, gente, elas punham a boneca no lugar e a boneca aparecia num lugar completamente diferente. E aí que veio a coisa assim mais assustadora dessa história. A boneca começou a escrever bilhete, gente. Pois é, ela escrevia num papel que era um papel manteiga, um papel super antigo, que não tinha naquela casa aquele tipo de papel. E ela escrevia bilhetes pedindo ajuda. Ela escrevia nos ajude ou ajude o Lou. E tipo, ninguém entendia o que ela queria dizer com isso. Só que nesses bilhetes era uma escrita muito infantil, assim. Ela escrevia a lápis e era uma escrita muito infantil. Então quando a dona chegava em casa, ou a Andy, elas viam esses bilhetes espalhados pela casa. Nos ajude, ajude Lou, com uma escrita infantil. E aquilo começou a assustar muito as meninas, porque elas falaram, mas quem que tá escrevendo isso? Num primeiro momento elas não acharam, acho que ninguém acharia, né, gente, que era a boneca escrevendo. Elas acharam que tinha alguém invadindo a casa delas, que quando elas saíam tinha, sei lá, algum bandido, alguém invadindo, escrevendo essas coisas e mexendo na boneca, trocando ela de posição e tudo mais. E aí, gente, teve um dia que elas chegaram em casa e elas encontraram as mãos da boneca Annabelle cheias de sangue. Aquilo assustou muito as meninas, mas elas ainda continuavam nessa teoria de que era alguém entrando na casa, fazendo isso, mexendo na boneca, escrevendo bilhetes e tudo mais. Então o que elas fizeram? Elas jogaram talco assim em toda a casa, perto da porta, tudo, para ver se marcava as pegadas da pessoa, né? Que a pessoa que entrava, que elas tinham certeza que era um bandido, alguém invadindo a casa delas. Então elas jogaram talco pela casa inteira para marcar essas pegadas. Só que para surpresa das meninas, não tinha pegada nenhuma. Elas deixaram o talco pela casa inteira. Então assim, se alguém entrasse, ia ter a marca, né, do sapato, da pegada no chão. E não tinha marca de nada. E aí as meninas tomaram um baque, elas tomaram um susto e elas perceberam que o problema realmente estava na boneca. E aí, né, desesperadas, com medo do que estava acontecendo, a dona e a Andy chamam uma médium para vir na casa, avaliar o que está acontecendo com a boneca, como que a boneca fica com as mãos cheias de sangue, como que a boneca está escrevendo bilhetes, como que ela troca de posição, né? Então elas chamam essa médium para ajudar elas. E a médium analisa tudo ali e ela fala para elas que, na verdade, a boneca ela tá possuindo o espírito de uma menininha de 7 anos que morreu. E a médium conta que essa menina de 7 anos morreu no apartamento que a dona e a Andy estavam morando. Era um apartamento que elas tinham acabado de mudar, né, para fazer a faculdade. Então elas não sabiam quem morou ali, o que aconteceu. E essa médium revela para elas que tinha uma menininha de 7 anos que morava lá, que morreu e provavelmente a boneca estava possuindo aí o espírito da menina. Por isso que ela pedia ajuda e tudo mais. Só que aí vem uma coisa muito bizarra. Quando a dona e a Andy descobrem isso, elas realmente acham que a boneca tá precisando de ajuda. No caso, essa menininha que morreu, porque a médium fala que essa menina, né, tá escrevendo coisas e tudo mais, porque ela quer ficar ali com a Andy, com a dona, ela quer a ajuda delas, ela quer carinho, quer atenção. Olha que bizarro, gente. E aí a dona e a Andy começam a tratar a boneca como se ela fosse uma criança de 7 anos. Então elas começam a cuidar da boneca, porque elas acreditam realmente que o espírito dessa menina está na boneca. Elas começam a cuidar da boneca, tratar como uma criança mesmo, fazer tudo que a boneca quer, achando que era aquela menininha no corpo ali da boneca. Muito louco, né? Eu sinceramente nunca vou entender isso, gente, porque eu acho que qualquer pessoa normal, né, gente, se vê que a boneca tá possuída por um espírito, sei lá o que, fazendo tudo isso, mãos com sangue, joga essa boneca longe, né, gente? Mas não, elas começaram a tratar como se fosse filha delas. Muito
muito assustador, cara. Meu Deus! Só que aí não demorou muito para as coisas ficarem realmente assustadoras e desandarem de vez. Um amigo das meninas que chama Lu, ó gente, o mesmo nome dos bilhetes que a Annabelle escrevia, que a boneca escrevia. Esse amigo era muito amigo das meninas e ele sempre ia na casa das meninas. Ele não gostava daquela boneca, ele achava tudo isso muito assustador. Ele não entendia por que as meninas tratavam a boneca que nem criança, sabe? Ele achava que elas estavam malucas mesmo e tal. E ele foi na casa das meninas e ele foi dormir na casa das meninas. E aí ele dormiu no sofá. E aí o Lu não acreditava nessas coisas sobrenaturais, em demônios, em espíritos. Ele sabia dessa história que a médium contou para as meninas, mas ele não acreditava nisso. Ele falava, gente, imagina, isso daí não existe e tudo mais. E aí ele foi dormir na casa das meninas e ele sonhou, ele teve um sonho. E ele sonhou que a boneca, a Annabelle, estava estrangulando ele. E aí ele acordou super assustado com esse sonho, né? Só que o sonho não era um sonho, era realidade. A boneca estava no pescoço dele, ele teve que jogar a boneca longe e quando ele olhou o peito dele, estava todo arranhado, gente. Olha que pavor. E aí o Lu, assustado, vai conversar com as meninas, mostra o que aconteceu e ele fala para elas, gente, vocês precisam se desfazer dessa boneca. Essa boneca é, sei lá, tem alguma coisa maligna. Vocês precisam jogar ela fora e não ficar tratando que nem criança e que nem se fosse um bebezinho. E aí, enquanto o Lu tava falando isso pras meninas, gente, vamos se desfazer dessa boneca, pelo amor de Deus, não dá? Eles escutam gritos e barulhos muito fortes no quarto onde estava a boneca Annabelle. O Lu sai correndo em direção ao quarto porque eles não associaram a boneca, eles acharam que realmente tinha alguém no quarto, que alguém tinha invadido o quarto. Então ele sai correndo ali para defender as meninas e tal. E quando ele entra no quarto, não tinha ninguém, só tinha a boneca. E a boneca tava toda amassada, assim, numa situação muito estranha. E aí ele vai então em direção à boneca para pegar ela, né? Só que quando ele vai pegar a boneca, ela empurra ele com toda a força e ele cai no chão. E nisso as meninas veem essa cena. Eu acho que é aí que cai a ficha das meninas mesmo, que elas falam, caramba, a gente tá lidando com uma coisa maligna e tudo mais, porque a boneca empurra o Lu, ele cai no chão e ele fica inteiro machucado, o corpo dele tá inteiro de sangue, sangrando muito, e ele fica realmente num estado muito ruim. E aí as meninas, super assustadas, a primeira atitude que elas têm é de ir numa igreja buscar a ajuda de um padre. E elas vão até esse padre, né, dessa igreja, e falam o que tá acontecendo, explicam o que tá acontecendo e pedem a ajuda dele. O padre, né, com a história toda que elas contaram, ele percebeu que tinha alguma coisa muito séria acontecendo ali, então ele chama o superior dele para lidar com isso, que era o padre Cook, para lidar com essa situação. E aí esse padre, ele era especializado em exorcismo, então ele vai até a casa das meninas para tentar exorcizar essa boneca Annabelle, mas não adiantou, gente. Mesmo um padre que era especializado nisso não conseguiu lidar com a força de Annabelle. Foi então que Ed e Lorraine entram nessa história. E eu vou contar pra vocês quem é o Ed e quem é a Lorraine. Os Warren, que era o Ed e a Lorraine, são pessoas que moravam ali naquela cidade de Connecticut, nos Estados Unidos. E isso tudo que eu tô contando pra vocês é real, tá, gente? Essas pessoas existiram, essa história realmente aconteceu. Eles viviam a vida viajando pelos Estados Unidos por décadas e resolvendo casos demoníacos, casos de possessão. Então realmente eles estavam muito acostumados com esse tipo de caso. A Lorraine, ela tinha sensibilidade desde criança para lidar com esse tipo de assunto. Ela tinha visões paranormais, então assim, era uma coisa que ela carregava desde criança e ela resolveu meio que trabalhar com isso e ajudar outras pessoas que precisavam. E aí ela se casou com o Ed e eles começaram a resolver casos misteriosos, como por exemplo, o caso de Amityville, que também virou filme. Então é mais uma história real que eles cuidaram, né? Na verdade tem vários filmes das histórias aí dos Warren, gente, do Ed e da Lorraine, que gerou vários filmes das coisas que eles vivenciaram. E aí, ao longo da vida desse casal, todos os casos que eles resolviam, né, todos os objetos que eram possuídos, que eles conseguiam resolver, eles trancavam e eles fizeram uma espécie de museu. Eles trancavam em caixas, com água benta, com um monte de coisa e fizeram uma espécie ali de museu em Connecticut, nos Estados Unidos. O museu chamava o Museu do Ocultismo de Warren.
Warren. O Ed, ele faleceu em 2006, mas o museu continuou aberto ao público, então as pessoas podiam visitar para ver esses casos mais de perto e tudo mais. Nesse museu tinham mais de 10 mil casos que foram resolvidos aí por Ed Lorraine. E aí, então, voltando à história da Annabelle, tá? Eu só fiz aí um resuminho para vocês conhecerem quem que era o Ed Lorraine. E aí eles vão até a casa das meninas, então, e eles percebem que não era uma criança de 7 anos que estava possuindo o corpo da boneca Annabelle. Não, era uma força demoníaca mesmo, era um demônio que estava possuindo o corpo da boneca. Aí eles pegam a boneca e levam embora, tiram da casa das meninas. E nisso não acontece mais nada de ruim com as meninas, mais nada de ruim na casa delas. Então realmente era a boneca, era esse demônio que estava possuindo o corpo da boneca. O Ed e a Lorraine botam a Annabelle no carro, né, a boneca no carro, pra levar ela embora pra esse museu deles. Só que, gente, acontecem coisas bizarras nesse carro. Por exemplo, o Ed tá dirigindo, ele vai fazer uma curva, a Annabelle faz ele fazer outra curva pra ele bater o carro. Eles quase caem no abismo, que ela tenta ficar mexendo na direção. Um negócio assim bizarro. A Lorraine pede pra ele parar o carro, eles jogam muita água benta na boneca pra conseguir chegar até a casa deles. Assim, foi muito difícil e muitas vezes ali eles quase sofreram um acidente. E aí quando eles chegam na casa deles, a Lorraine vê a boneca levitando, gente, a boneca assim no ar, ela andando, ela se movimentando para um lado e para o outro. Aquilo assusta muito eles. E aí eles resolvem então trancar essa boneca. E aí eles trancam a boneca numa caixa de madeira, mas trancam muito, gente, com várias fechaduras. É uma caixa toda de madeira com vidro, né? E colocam ela no museu para as pessoas que quiserem passar a olhar, mas eles deixam um aviso assim na frente da caixa da boneca, né? Para as pessoas não mexerem com a boneca e não fazerem graça com a boneca. Só que aí, gente, teve um cara que foi visitar esse museu, muitas pessoas iam visitar esse museu da Lorraine e do Ed, né? E teve um cara que foi lá e quis mexer com a boneca. Falou que não acreditava em nada daquilo, ficou zombando da boneca, batendo no vidro da caixa onde estava a boneca, falando, ai, me prova aí o que você faz, que eu não acredito em nada disso, realmente provocando a Annabelle. E aí esse rapaz saindo do museu, ele teve um acidente de moto, ele foi com a namorada, né, ver esse museu. Assim que ele começou a provocar a Annabelle, ele teve um acidente de moto e ele morreu no local. A namorada dele sobreviveu, mas ela precisou de tratamentos psiquiátricos, ela se internou numa clínica para conseguir lidar com tudo aquilo, porque ela não conseguia acreditar que uma boneca tinha feito tudo aquilo. Então assim, acabou realmente com a saúde mental dela. Pesado, né? E assim, embora isso tenha acontecido há anos, né, a boneca Annabelle esteja lá trancada nesse museu há anos, tem um padre que ele visita 2 vezes por semana o museu pra jogar água benta ali na caixa que a boneca tá, e ele sempre vai lá, é uma rotina já. A Lorraine, né, o Ed, como eu falei pra vocês, ele faleceu em 2006, a Lorraine, ela faleceu em 2019, e ela pediu, assim, antes dela morrer, ela falou pra todo mundo, por favor, não tirar a Annabelle, nunca tirar a boneca da caixa que ela estava, nunca mexer nela e deixar naquela caixa. Só que aí veio uma coisa que aconteceu semana passada que tá dando o que falar. O genro da Lorraine e do Ed resolveu abrir a caixa da Annabelle e trocar ela de caixa. Na verdade, ele queria fazer uma exposição pro Halloween e botar ela numa caixa que as pessoas conseguiriam visualizar ela melhor. Mas, gente, foi falado pela Lorraine, não abra essa caixa de forma nenhuma. Mas ele foi lá, jogou água benta, abriu, inclusive os vídeos viralizaram porque ele gravou o momento que ele abre a caixa da Annabelle, que ele pega ela e transfere ela para outra caixa. O sangue de Jesus tem poder! É, gente, isso aconteceu semana passada, então assim, né, eu nunca faria isso. Eu acho que com uma história dessa toda, você mexer na boneca, você tirar, se a Lorraine, né, que vivenciou tudo aquilo, falou antes de morrer, ó, por favor, nunca mexa nessa boneca, nunca tire ela da caixa. A pessoa vai, o genro dela vai, abre, troca ela de caixa. Eu acho um pouco assim arriscado. Eu não me arriscaria dessa forma, eu deixaria essa boneca onde ela tava, quietinha ali e acabou, sabe? Mas muita gente, isso gerou muita repercussão nas redes sociais, muita gente tá aí com medo porque a boneca foi retirada, né? E com medo de que ela possa fazer alguma coisa. Então vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos após esse genro tirar
a Annabelle da caixa, né, gente? Meu Deus do céu! O que vocês acharam de tudo isso que eu contei pra vocês? Vocês conheciam a história da boneca Annabelle, a história real que baseou os filmes, né? Que baseou os filmes da Annabelle. Vocês não conheciam? Deu medo, gente? O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Então bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde com mais um caso. Um beijo e fui!